A Lei 13.146 de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, possui a função de regulamentar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Hoje, nós vamos entender um pouco sobre ela e como essa lei está sendo cumprida e aplicada aqui no nosso município de Grajaú. Nesse episódio, Cristiane Andrade, Gabriela Linhares, Carlene Macedo e eu, Kainan Silva, vamos conversar sobre alguns conceitos existentes na Lei Brasileira de Inclusão. Inicialmente, nós vamos entender o conceito de pessoa com deficiência, que é aquela que tem impedimento por longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E ela, quando se confrontar com as barreiras, ela vai ser impedida de viver de forma plena em sociedade. E nós temos também aí o conceito de acessibilidade, que é essa possibilidade de tornar aquilo acessível para todos. É a possibilidade de fazer com que qualquer pessoa utilize com segurança e autonomia de qualquer serviço, equipamentos, estrutura, visite um prédio, ou seja, é uma possibilidade. Isso acontece tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. O inverso do que a Kainan falou é o inverso da acessibilidade, que são as barreiras. Quando não há acessibilidade, é sinal que exista algum entrave ou algum obstáculo nos comportamentos, nas atitudes ou impedimentos de alguém em fruir de seus direitos. Existem diversos tipos de barreiras e podemos entender melhor com alguns exemplos que vamos citar mais à frente. As barreiras, elas podem estar nos transportes, por exemplo, nos veículos e nos sistemas de transporte. Um exemplo bem cotidiano para a gente são os ônibus do IFMA, que felizmente tem um espaço para cadeirantes, o qual possibilita com que os deficientes consigam utilizar o ônibus. Porém, isso é infelizmente bastante raro e a grande maioria dos ônibus não contam com rampas, cadeiras especiais ou espaço para cadeirantes, o que impede com que a pessoa com deficiência consiga se utilizar do transporte. Outras barreiras no transporte são a falta de assento reservado para a pessoa com deficiência, falta de rampas, falta de elevadores para cadeiras de rodas. E essas barreiras, infelizmente, elas limitam a participação da pessoa com deficiência e o acesso dela aos meios de transporte e locomoção. As barreiras, elas também podem ser dentro das edificações, que são as barreiras chamadas arquitetônicas. Por exemplo, o projetista, o arquiteto que projetou o edifício da Magazine Luiza, aqui no bairro Centro, ele pensou na pessoa com deficiência quando ele pensou em colocar elevadores lá no local, já que existem pessoas que não podem andar nas escadas. Então, essa pessoa ela não vai enfrentar aquela barreira de não poder se locomover dentro daquele local, se tivesse só escada, mas aquele local foi pensado para que essa pessoa com deficiência também pudesse se beneficiar daquilo que os outros podem. Outro exemplo é o Banco do Brasil, também ali em frente à Praça Raimundo Simas, que tem as escadas para a gente poder entrar, só que também tem a rampa para aquelas pessoas que andam de cadeira de rodas. Então, esse é mais uma barreira que a pessoa não vai precisar enfrentar, porque o lugar se tornou acessível a ela. Outro exemplo que a gente pode pensar são no caso do banheiro do IFMA, os banheiros que a gente tem na nossa escola. Muitas escolas, infelizmente, da nossa cidade não têm acessibilidade para as pessoas com deficiência. O lugar não inclui elas na sua construção e naquilo que faz parte daquele local. E na nossa escola,
Tem banheiros acessíveis, nós temos 2 banheiros, um perto do refeitório e o outro mais próximo das salas. E nesses 2 nós temos banheiros com acessibilidade para aquelas pessoas que são cadeirantes ou com outra deficiência. Então esse é um ponto muito positivo de onde a lei está sendo cumprida na nossa cidade e onde a sua aplicação é muito bem feita. Podem ser também nas vias ou nos prédios públicos abertos, que são barreiras urbanísticas. Aqui no meu bairro tem um senhor que ele usa cadeiras de roda e a cadeira de roda dele é daquelas motorizadas. Eu acho que é assim que chama. E ele mesmo que controla a cadeira. Ele vai sozinho no comércio, ele passa nas ruas, onde passa os carros, as motos. E eu particularmente acho muito perigoso, né? Para ele andar, né, na cadeira de roda dele nas ruas onde passam os carros, as motos. Porque aqui na nossa cidade não tem tipo uma calçada especial para essas pessoas. Podem haver barreiras também nas comunicações, que é quando não há entendimento e comunicação efetiva entre o emissor e o receptor. Um caso sobre isso que não é um bom exemplo e é algo que eu acho que poderia ser melhorado na nossa cidade, já que ainda não tem. São o caso das libras para os alunos surdos nas escolas. Eu lembro quando a minha irmã estudava no ensino médio, ela estudava com um colega surdo e não tinha professor de libras na escola e para que ajudasse na sua comunicação com os outros colegas, que tornava tudo mais difícil, já que a libras, a língua é uma importante ferramenta de inclusão social e quando não se tem, está havendo exclusão social. Então esse é um problema que acho que deveria ser melhorado na nossa cidade, nas nossas escolas e nos nossos ambientes. Por outro lado, um bom exemplo que nós temos da nossa cidade, na escola que eu estudei quando fazia ensino fundamental, tinha uma prima minha que estudava com uma colega que era cega. E nós tínhamos na nossa escola um professor para os alunos que eram cegos. Então, como só tinha ela na nossa escola, o professor era inteiramente dela, ele dava atenção a ela e era o seu professor. E é algo que foi muito bom, tenho certeza, pra gente, pra ela e pra nossa escola e pra nossa cidade. Então, acho que essa é a iniciativa que a gente deveria multiplicar na nossa cidade. Há também uma barreira na tecnologia, tendo em vista que não é ofertada tecnologia a grande parte das pessoas com deficiência. Por exemplo, cadeiras motorizadas. A gente sabe que é um objeto caro e inacessível por muitos, próteses também. Mas se a tecnologia não tivesse essa barreira, constituída principalmente pela falta de acesso, as pessoas conseguiriam ter acesso a cadeiras motorizadas, por exemplo, o que iria contribuir para uma melhor locomoção e mais autonomia dessa pessoa. Entra também na questão da tecnologia os caixas eletrônicos, que eu particularmente não me recordo se há algum em Grajaú que seja acessível à pessoa com deficiência. Então, nesse caso, a pessoa é impedida de sacar o seu dinheiro, de fazer suas transações bancárias, porque ela não consegue ter acesso ao caixa eletrônico. Então, a tecnologia, de modo geral, ela é uma aliada da pessoa com deficiência. E os recursos tecnológicos podem ajudar a aumentar a participação da pessoa com deficiência na sociedade. Dentre esses recursos, tem-se recursos eletrônicos ou não,
que permitem a comunicação expressiva e receptiva da pessoa com deficiência, a utilização de softwares ou vocalizadores para isso, recursos de acessibilidade, equipamentos de entrada e saída de voz, e entre outros equipamentos. A gente sabe que tem variados equipamentos de acessibilidade que pode auxiliar a pessoa com deficiência a ter mais autonomia, a ter mais acessibilidade, a ter uma maior participação na sociedade e por consequência, ter uma vida melhor. Aqui em Grajaú, é comum a gente ver deficientes auditivos utilizando aqueles aparelhos que possibilitam que eles escutem bem. E é muito positivo a gente ver que a tecnologia consegue proporcionar acessibilidade a essas pessoas. Há um outro tipo de barreira, que é a barreira atitudinal. É uma barreira por onde atitudes que possam impedir o direito da pessoa com deficiência. Essas atitudes ou comportamentos geralmente impedem ou prejudicam a pessoa com deficiência na participação social e também em igualdade de condições e oportunidade com as outras pessoas. E isso também acaba impedindo o acesso aos ambientes dessas pessoas com deficiência. Tem também um conceito muito importante na Lei Brasileira de Inclusão, que é o conceito de desenho universal. Ele está diretamente associado à concepção de um produto, de um serviço que possa ser utilizado por todos. Então, ele foi ser feito esse desenho para que qualquer pessoa faça o uso desse equipamento, desse aplicativo ou para qualquer serviço que possa ser criado ou projetado ou desenhado. Um caso muito legal da gente pensar é um projeto que teve no IFMA do aluno Victor Ivo com a professora Zayama, que eles estavam trabalhando na montagem de uma rádio, como se fosse uma espécie de jornal do IFMA, para que fossem dadas notícias e esse tipo de coisa. E eu acho que é muito bacana, porque um rádio, um jornal, ele não é acessível, por exemplo, para pessoas cegas, por exemplo. E um rádio seria uma boa. Então, eu acho que essa é uma iniciativa muito boa de se falar, de se citar, para que sirva como exemplo. Alguns exemplos de não acessibilidade e acessibilidade que posso citar, que também pode ser considerado como barreiras urbanísticas, que seria o caso da lotérica do centro não ter rampa para os cadeirantes conseguir adentrar no interior da lotérica. Na do Canoeiro, que é próxima à BR, que eu lembro, tem sim rampa, que já vem desde o início, onde não tem nem cimento, até no interior da lotérica. E uma forma de acessibilidade é os supermercados Camino, que no seu estacionamento tem vagas para idosos e também cadeirantes. Esses são os únicos que eu lembro de ter. Talvez tenha algum a mais, porém não lembro se eu já vi. E a questão do banheiro, que tem para pessoas com deficiências, como por exemplo cadeirantes. Para finalizar, eu gostaria de falar sobre uma situação vivida também no nosso campus, onde no início do ano letivo, a professora Natália, a gente ainda estava presencialmente, a professora Natália mostrava para a gente várias vertentes da educação física, como que o ensino da educação física veio evoluindo ao longo do tempo e veio se tornando mais inclusivo. Para que hoje realmente todas as pessoas pudessem ter a oportunidade de participar, estou falando no âmbito escolar, das aulas de educação física.
E a professora Jaqueline, nossa outra professora de educação física, quando a gente ainda estava presencialmente também, nós tivemos uma aula com ela onde ela fez uma brincadeira com a gente onde a gente jogava futebol meio que sentado no chão. Ela disse que era pra gente ter a experiência de como uma pessoa com deficiência ela participa daqueles esportes e também para dar uma noção pra gente de que é difícil, não é fácil. Apesar da gente querer lutar para que seja o mais inclusivo possível, aquilo não se torna fácil, porque ela ainda tem certas dificuldades, e aí esse exercício foi muito bacana, onde a gente jogou futebol sem os pés, foi meio que só com as mãos. E por mais que a gente nunca tenha tido um aluno com deficiência com a gente no campus hoje, eu acredito que a gente só tenha um. Mas se a gente tiver, a gente já vai saber como é aquela prática, como que a gente pode tornar aquele local mais inclusivo, já que a gente já teve aquela prática, a gente já estudou sobre isso, e a gente vai continuar para que a gente venha cada vez mais tornar esse local mais inclusivo, o nosso ambiente escolar, o nosso local de trabalho, o nosso futuro local de trabalho, a nossa vizinhança ou o lugar que a gente esteja. E é isso. Essa foi a nossa conversa de hoje. Nós esperamos que tenha sido útil para você de alguma forma.